Fala pessoal, Latos falando e vamos para mais um Trader na Prática aí. E hoje a gente vai falar de um assunto super interessante que é como analisar o contexto no mercado americano. Muita gente tem dúvidas sobre isso e isso é extremamente importante para a gente tomar boas decisões, tanto lá fora, operando lá fora e tomando decisões lá fora, como tomando boas decisões aqui, operando o mercado brasileiro também. Mas antes de mais nada, roda a vinheta aí! E vamos lá, pessoal. Bom, antes de mais nada, desce o dedo no like aí, dá seu like, deixa seu comentário sobre o assunto, se vocês se aprofundam no conceito de contexto, tanto aqui internamente quanto externamente, sempre muito importante. E manda suas dúvidas aí que a gente vai respondendo também. Então dá seu like, quem não segue o canal, siga o canal, ativa a notificação, compartilha com os amigos, só vamos. Bora, Bill! Bora! 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 Hora do show! Quando a gente pensa em contexto, tanto nacional quanto internacional, a gente precisa olhar muito para alguns pontos, para entender economias para justamente tomar boas decisões. Então, quando a gente vai olhar para a economia americana, eu não preciso olhar para a economia brasileira para tomar decisões na economia americana, mas eu preciso olhar para a economia americana para tomar decisões na economia brasileira. Ou seja, então isso fica muito claro o quanto é importante a gente olhar para a economia americana e se aprofundar no entendimento da economia americana, a maior economia do mundo, aonde o que acontece lá reflete no mundo inteiro, inclusive em Brasil. Então, quando você pensa em contexto, é muito importante você olhar para a economia e entender alguns pontos fundamentais para a economia. O que determina uma economia, se ela vai bem ou não, são seus indicadores, são seus dados que mostram crescimento ou desaceleração econômica. E esses dados envolvem você olhar para dados de emprego, pega nos Estados Unidos, tem dois dados muito importantes sobre emprego, três na verdade, Você tem que olhar para JOLTS, que são vagas de emprego criadas na economia americana, ou seja, vagas que as indústrias, bares, seja do setor industrial, setor de serviço criou, ou seja, vagas abertas na economia americana, então é muito importante. ADP, que são vagas do setor privado, vagas preenchidas no setor privado. A ADP é uma empresa de headhunter nos Estados Unidos e ela divulga mensalmente quantas vagas foram preenchidas dentro dos Estados Unidos, ou seja, quantas pessoas realmente estão empregadas dentro dos Estados Unidos. E o terceiro e o mais importante de todos, que é o payroll, que mostra também quantas vagas foram preenchidas, só que é em todos os setores da economia americana, tanto o setor privado quanto o público. Só que além do dado que é pontual, sai no dia, traz certa volatilidade no mercado, esse dado ele mostra como está a economia americana. Uma economia que está criando emprego é uma economia forte. E quanto mais gente criando, mais gente empregada, mais gente com capital para consumir. E quanto mais consumo, mais demanda da indústria, mais demanda do setor de serviço e mais aquela economia cresce. Só que junto com isso vem inflação. Todo mundo que olha para uma economia e quer saber o rumo de uma economia, você tem que entender como está a inflação dessa economia. Até porque essa inflação ela pode gerar uma mudança na política monetária do país. Lembrando que a política monetária é definida pelo Banco Central daquele país, no caso o Banco Central americano, o Fed. Baseado na inflação, o Banco Central muitas vezes ele tem que desacelerar essa inflação, conter essa inflação. Como ele faz isso, Ele deixa o dinheiro mais caro. E como que ele deixa o dinheiro mais caro? Subindo a taxa de juros do país. E geralmente quando sobe a taxa de juros do país, o objetivo é desacelerar, desaquecer a economia, para justamente desacelerar a inflação, só que isso pode gerar um efeito cascata de gerar desemprego, gerar uma série de coisas dentro da economia. O tempo todo a gente tem que estar olhando para dados de emprego, dados de inflação, dados de juros, dados de PIB, dados de setor de serviço, dados do setor da indústria. Tudo isso é muito importante, até mesmo para a gente entender o reflexo que tem aqui na nossa economia brasileira. Porque quando a economia americana vai muito bem, ela demanda mais do mundo, inclusive de Brasil, que é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. A nossa bolsa aqui, alguns setores da nossa bolsa principalmente, dependem muito do crescimento da economia americana. E quando a economia americana cresce, o Brasil cresce junto. Brasil!
assim como a economia asiática também, quando ela cresce, leva o Brasil junto, por questões de commodities e outras coisas mais. Então é muito importante você entender como funciona a economia americana e como está a economia americana. E não é de vez em quando que a gente acompanha isso, é todo dia. Todos os dias, não pulo nenhum. Saem indicadores americanos, né, indicadores econômicos americanos que mostram como está a saúde da economia americana setorizado, seja setor de serviço, setor industrial, seja setor de emprego, seja dados de inflação, e também tem decisões de política monetária do Banco Central americano que acontece a cada 45 dias, que a gente tem que acompanhar também. No período desses 45 dias, os membros do Banco Central americano falam também, a gente tem que acompanhar também. Tudo isso vai ditando dia a dia a evolução da economia americana, seja uma evolução negativa ou positiva, né? Mas, ou seja, como está a saúde da economia americana, e isso ajuda a gente a entender o cenário, o contexto da economia americana e que reflexo pode ter na nossa economia brasileira, né? E que reflexo isso vai ter em outras economias também que vão refletir de alguma forma aqui, né? Lembrando que é sempre do maior para o menor. Então a economia americana, a economia asiática, a economia europeia, a economia brasileira, que emergentes e tudo mais. É assim que é o efeito cascata em cima disso. Geralmente o que acontece na economia americana tem um reflexo na economia asiática, que tem um reflexo na economia europeia e que tem um reflexo na economia brasileira. Então quando a gente entende isso, a gente entende tanto o mercado lá, para poder operar, atuar naquele mercado, diversificar investimentos, quanto também o que acontece com o mercado brasileiro. Ah, então você está falando que se eu conhecer melhor a economia americana, eu vou operar melhor dentro do Brasil, vou entender mais o Brasil? Eu estou afirmando que é assim que funciona, tá? Então, conhecer a economia americana te ajuda muito a operar a economia brasileira. E conhecer a economia americana te ajuda a diversificar seus investimentos operando na economia americana. Contexto é uma coisa macro e micro, sempre começando no macro, ou seja, o externo, do maior para o menor. E quanto mais você conhece a economia americana, quanto mais você entende o que significa política monetária, o que significa os indicadores e qual reflexo ele pode ter na economia, mais você vai entender aqui e melhores decisões vai tomar dentro dos seus investimentos, seja investimento de curto, médio ou longo prazo, seja day trade, swing trade, position trade, enfim, independente disso, você vai tomar melhores decisões e com certeza vai rentabilizar melhor o seu capital. Tá bom? É isso. Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário aí, que são sempre bem-vindos aí. No que a gente puder ajudar, conta com a gente. Beijo, até a próxima.